Tudo bem, gente? Voltando aí, né, com mais um vídeo de fator. Agora nós vamos falar sobre fatorial, tá? Mas antes disso, você que está aí no YouTube, tá vendo minha página agora, inscreva-se aí no canal, tá? Sempre posto às quartas, quintas e sextas vídeos sobre matérias, vídeos não muito longos, mas que explicam bastante a matéria e que ajuda bastante. Se você se inscrever, cutuca o sininho aí, ó, ativa o sininho, você sempre está recebendo essas novidades, tá? Curte, comente, se você achar que está interessante, comente aí o que você achou. Se você quiser alguma coisa nova, só me falar que eu tento fazer um vídeo para vocês. Então vamos agora entrar com fatorial. Vamos dar um exemplo, né? Em uma competição, sabe-se que André, Benício e Carlos ficaram entre os 3 primeiros lugares. De quantos modos podemos dispor eles no pódio? Né? O pódio tem primeiro, segundo e terceiro. Eu não sei quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Então eu chamei aqui o André de A, o Benício de B e o Carlos de C. Então nós temos primeiro, segundo e terceiro. Por exemplo, se o André for o primeiro, para o segundo lugar eu posso ter o Benício ou o Carlos. Mas se o Benício for o segundo, eu vou ter só o Carlos no terceiro. Se o Carlos for o segundo, eu vou ter o Benício. Então esse aqui é um pódio, esse aqui é o outro. A mesma coisa eu fiz para todos eles. Ó. O Benício primeiro, então eu vou ter André e Carlos. Se o André for aqui segundo, vai ter o Carlos no terceiro. Se o Carlos for segundo, vou ter o André no terceiro. O Carlos é o primeiro, eu posso ter André e Benício no segundo. Se o André for o segundo, vai ter o Benício no terceiro. Se o Benício for o segundo, vai ter o André no terceiro. Mas se a gente for pensar, quanto maior a quantidade de elementos para a gente dispor, mais complicado vai ficando essa tabela. Isso aqui é chamada árvore de possibilidades. Ela vai ficando cada vez maior com mais elementos. Então deve ter uma maneira mais fácil de fazer isso. E realmente existe, que é através do fatorial, tá? Então observe aqui que a gente vai olhar sempre aqui para saber de quantos modos podemos dispor. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós podemos dispor eles de 6 modos diferentes. Modos diferentes. Tá? Mas como é que eu faço isso sem usar essa tabela? Observe aqui, inicialmente a gente tinha quantas pessoas para colocar no primeiro lugar? Inicialmente eu tinha três possibilidades. Só que eu fixo uma. Se eu fixei uma, quantas que ficam para o segundo lugar? Se eu fixei o André, só sobra o Benício e o Carlos. Então para a segunda posição eu vou ter 2. E se eu fixei algum deles, né? Por exemplo, o André e Benício, só sobra o Carlos para a terceira. Então eu vou continuar ali com verde, eu vou ter uma pessoa para a terceira posição. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego nessa disposição? Né? Esse aqui é o primeiro lugar, quantidade de pessoas, segundo e terceiro. Eu vou usar justamente o fatorial, que é o produto desses 3 valores. Ó. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ó. Observe que eu vou ter 6 modos e está demonstrado aqui, está mostrado quais são essas possibilidades aqui. Sendo que um ramo desse aqui é justamente uma possibilidade de pódio, né? A, B, C, A, C e B, e assim vai. Como é que aparece o fatorial? Vou pegar uma caneta aqui. Como é que aparece o fatorial? O fatorial ele é representado... Essa aqui também é ruim. Vou pegar essa daqui. O fatorial ele é representado pela letra N, com esse tracinho assim. Então, N fatorial, né? Fatorial é esse ponto de exclamação. N é a quantidade de elementos que eu quero. Nesse caso, como são 3, né? Então eu teria que calcular 3 fatorial. E como é que calculo 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu vou pôr agora o conceito mesmo matemático, né? Que é o produto do número que está aqui pelo seu antecessor, até chegar em 1. Então é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, até chegar em 1, né? Vezes 1, tá? Esse é o conceito de fatorial. E ele é muito utilizado em análise combinatória. Então a gente vai passar mais uma coisinha aqui. E como o vídeo era só fatorial, né? Tentar fazer algum exercício aí para vocês, tá bom? Então aguarda só um pouquinho para a gente dar continuidade. Bem, gente, continuando aí, né? Antes eu dei um exemplo, fiz uma conta. Agora eu vou falar o que é fatorial. Fatorial é representado por esse ponto de exclamação. Fatorial sempre é de um número n qualquer. O que é fatorial? É a multiplicação de n por seus antecessores maiores ou iguais a 1. Como é que é isso? N fatorial é n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e assim vai, que multiplica 3, que multiplica 2, até chegar no 1. Ó. Chegou no 1, ele acabou. Vamos pegar um exemplo. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1
que dá 120. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, né, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 1 fatorial é só 1. E convencionou-se que 0 fatorial é 1, tá? Quando que a gente usa fator fatorial? É muito utilizado no princípio multiplicativo, princípio aditivo, análise combinatória, que estuda, eu vou fazer um vídeo posterior, que é uma matéria maior um pouco, eu vou explicar bem devagar. Tá? Primeiro princípio multiplicativo e aditivo, depois análise combinatória, que é permutação, arranjo e combinação, tá bom? Então essa parte é só a introdução. Se você gostou, curte, comente, compartilha, PH Matemática está aí para poder te ajudar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Se você quiser ver mais alguma coisa, é só colocar nos comentários aí que eu terei um prazer de fazer um vídeo para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo. Tchau!